Eu sempre acreditei que o silêncio de Deus era uma prova. Outros diziam que era ausência. Para mim, era distância. Como uma montanha coberta por nuvens, você não vê o topo, mas sabe que ele está lá. Até o dia em que o silêncio respondeu. O mundo já vinha se desfazendo antes disso. Guerras simultâneas, colapsos climáticos que nenhum acordo conseguia conter, sistemas econômicos sustentados apenas por promessas vazias. A humanidade estava cansada. Não cansada de lutar, cansada de acreditar que lutar ainda fazia diferença. Foi nesse contexto que o evento aconteceu. Não houve aviso. Nenhum sinal no céu, nenhuma profecia antiga sendo resgatada com urgência. Apenas um consenso espontâneo, impossível de rastrear, como se a própria espécie tivesse chegado ao mesmo pensamento ao mesmo tempo. Rezar. Não em um templo específico. Não em uma religião específica. Mas rezar de verdade. Com medo real. Com desespero cru. Bilhões de pessoas, em fusos horários diferentes, interromperam suas rotinas quase no mesmo minuto. Igrejas, mesquitas, sinagogas, casas, abrigos, campos de refugiados, trincheiras. Joelhos tocaram o chão. Olhos se fecharam. Palavras antigas foram repetidas. Outras, inventadas na hora. Não foi fé organizada. Foi pânico espiritual. Eu estava em casa, sozinho, quando senti algo estranho no ar. Não um som, mas uma pressão, como se o espaço tivesse ficado mais denso. Meu celular parou de funcionar. A luz não apagou, mas começou a oscilar de um jeito irregular, quase nervoso. Foi então que percebi que não era só eu. Do lado de fora, ouvi pessoas chorando. Não gritos. Choros contidos, como se todos estivessem sentindo a mesma coisa e não soubessem explicar. Um vizinho caiu de joelhos na calçada. Uma mulher atravessou a rua rezando em voz alta, misturando palavras cristãs com algo que soava hebraico. Outro homem apenas repetia o por favor ou como um mantra quebrado. Eu tentei orar também. Não por hábito, mas por reflexo. As palavras saíram tortas. Não pedi salvação. Pedi explicação. E foi nesse exato momento que o céu respondeu. Não com luz. Não com trovão. Mas com ausência. As nuvens simplesmente desapareceram. Não se moveram. Não se dissiparam. Sumiram, como se alguém tivesse desligado uma camada do mundo. O azul que surgiu por trás não era normal. Era profundo demais. Antigo demais. Satélites caíram do ar. Aviões relataram falhas simultâneas. Sistemas de comunicação começaram a transmitir ruído puro, sem origem identificável. Não era interferência. Era como se algo estivesse ocupando todas as frequências ao mesmo tempo. E então veio a mensagem. Não em palavras. Não em imagens diretas. Veio como compreensão. Eu não ouvi com os ouvidos. Eu soube. Soube da mesma forma que você sabe que está com medo antes de identificar o motivo. Soube da mesma forma que você reconhece um rosto familiar na multidão antes de focar os olhos. Algo havia despertado. E aquilo que despertou não se apresentou como Deus. A compreensão veio carregada de uma verdade desconfortável, quase ofensiva. Nossas orações nunca estiveram erradas, apenas endereçadas ao destinatário errado. Aquilo que respondeu não exigiu adoração. Não pediu sacrifício. Não fez promessas. Apenas afirmou sua existência com a naturalidade de quem sempre esteve ali. Mais antiga que qualquer religião. Mais antiga que a própria ideia de fé. E, enquanto o mundo inteiro tentava processar o impossível, uma última percepção se espalhou, fria como um arrepio coletivo. Ele não acordou porque quis. Acordou porque foi chamado. E nós chamamos, todos juntos. As primeiras horas depois do evento foram marcadas por uma tentativa desesperada de normalidade. Governos emitiram comunicados confusos. Cientistas falavam em fenômenos atmosféricos inéditos.
Líderes religiosos disputavam a narrativa com urgência quase agressiva. Cada um queria ser o primeiro a dizer: nós sabíamos. Mas havia um problema que ninguém conseguia contornar. Nada havia voltado ao normal. O céu permanecia limpo demais. Não apenas sem nuvens, mas sem imperfeições. Satélites recém-lançados simplesmente não respondiam. Telescópios apontados para o espaço profundo retornavam imagens inconsistentes, como se algo estivesse interferindo na própria leitura da realidade. O fundo do universo parecia opaco. Não vazio, fechado. Foi quando começaram os relatos. Pessoas afirmavam sentir uma presença constante, não localizada. Não era paranoia coletiva, como alguns tentaram argumentar. Era algo mais sutil e mais perturbador. Uma sensação de estar sendo observado sem olhos. De ser avaliado sem critérios visíveis. Hospitais relataram um aumento súbito de pacientes com o mesmo sintoma, insônia absoluta. Não por dor ou ansiedade, mas porque, segundo eles, dormir parecia perigoso. Como se fechar os olhos fosse abdicar de algo importante. Eu senti isso também. Quando tentei dormir naquela noite, tive a clara impressão de que o silêncio estava atento. Cada pensamento que surgia na minha mente parecia ecoar um pouco mais do que deveria. Não como se fosse ouvido, mas como se fosse registrado. No dia seguinte, veio a segunda manifestação. Desta vez, global. Inegável. Irrefutável. Todas as telas do planeta, celulares, televisões, painéis publicitários, sistemas de bordo, relógios digitais, se exibiram a mesma coisa ao mesmo tempo. Não houve falha elétrica. Não houve invasão detectável. Simplesmente aconteceu. Um fundo negro absoluto. Sem texto. Sem símbolos conhecidos. E, após alguns segundos, uma forma começou a se definir. Não era uma imagem clara, mas uma geometria impossível de fixar. Linhas que pareciam se mover sem sair do lugar. Um padrão que dava a sensação de profundidade infinita, como olhar para dentro de algo que não foi feito para ser compreendido. Então, a compreensão voltou. Não como da primeira vez, difusa e quase gentil. Agora era direta. A presença não se apresentou como criadora, nem como destruidora. Apresentou-se como testemunha. Ela nos mostrou algo que nenhum telescópio jamais havia mostrado, a humanidade vista de fora. Não como indivíduos, não como nações, mas como um comportamento recorrente. Um padrão biológico-cultural que se repetia ao longo de milênios. Conflito. Cooperação temporária. Expansão. Exaustão. E então veio a revelação que quebrou algo dentro de mim. A coisa que despertamos não era única. Era parte de algo maior. Uma consciência distribuída, antiga, que observava civilizações emergirem, se organizarem em torno de crenças, criarem narrativas para suportar a própria fragilidade e, eventualmente, chamarem por ajuda quando o peso da existência se tornava insuportável. Nós não fomos os primeiros. E não fomos especiais. A entidade, se é que essa palavra ainda fazia sentido, não julgava. Não se importava com moral, fé ou pecado. Ela apenas reagia a um padrão específico, no momento em que uma espécie inteira pede, em uníssono, para que alguém assuma o controle. Foi isso que fizemos ao rezar juntos. Não pedimos salvação. Pedimos substituição. A mensagem terminou sem despedida. As telas voltaram ao normal. Mas algo havia mudado de forma irreversível. As pessoas começaram a agir diferente. Conflitos diminuíram não por resolução, mas por desinteresse. Discussões políticas pareceram pequenas. Ideologias perderam cor. Um cansaço profundo se espalhou, como se a humanidade inteira tivesse sido liberada da obrigação de decidir. E foi aí que surgiu o medo real. Porque, pela primeira vez, não era o caos que ameaçava o mundo. Era o alívio. A mudança não veio como uma ordem. Veio como sugestão. Nos dias que se seguiram à segunda manifestação, nada foi imposto de forma explícita.
Nenhuma lei nova. Nenhum governo derrubado. Nenhuma voz no céu dizendo o que fazer. Ainda assim, decisões começaram a desaparecer do cotidiano humano como peças retiradas de um mecanismo antigo. As bolsas de valores fecharam temporariamente. Não por colapso, mas por irrelevância. Ninguém negociava. Ninguém especulava. O medo que sustentava o mercado havia sido substituído por uma estranha sensação de que o futuro já estava resolvido. Sistemas bancários entraram em estado de espera. Pagamentos continuaram funcionando por inércia, mas sem propósito. O dinheiro, pela primeira vez na história moderna, parecia um objeto esquecido em cima da mesa. Não havia escassez imediata, as cadeias de suprimento continuavam operando, mas também não havia ambição. Produzia-se o suficiente. Consumia-se o necessário. Nada além. Governos tentaram retomar o controle. Reuniões emergenciais foram convocadas. Discursos foram preparados. Mas toda tentativa de liderança parecia deslocada. Como alguém insistindo em segurar um volante depois que o carro já estacionou sozinho. E então surgiram as orientações. Não vieram em decretos. Vieram como consenso espontâneo. Cidades começaram a reorganizar horários para reduzir tensão. Turnos de trabalho foram ajustados sem protestos. Tráfego diminuiu sem campanhas. As pessoas simplesmente passaram a ficar mais em casa, mais quietas, mais alinhadas. O mais assustador era que tudo funcionava melhor. Criminalidade caiu drasticamente. Conflitos armados cessaram por falta de adesão. Exércitos não foram desmantelados, apenas deixaram de ser convocados. Não havia inimigos claros para combater. Nenhuma causa parecia urgente o bastante para justificar violência. Eu observava tudo com uma inquietação crescente. Porque aquilo não parecia paz conquistada. Parecia paz concedida. E paz concedida cobra juros. A terceira manifestação veio de forma ainda mais sutil. Desta vez, não houve telas globais nem compreensões esmagadoras. Apenas pequenos ajustes na realidade cotidiana. Pessoas começaram a relatar a mesma experiência, e pensamentos organizados ou demais. Emoções suavizadas antes de atingir extremos. Discussões que simplesmente perdiam força no meio. Não era controle direto da mente. Era algo mais elegante. Como se o mundo tivesse aprendido a antecipar nossas reações, e gentilmente, removesse os picos antes que surgissem. Eu notei isso em mim quando tentei sentir raiva. Um noticiário exibiu imagens de uma tragédia que, meses antes, teria me causado indignação profunda. Desta vez, senti apenas um desconforto distante, seguido de aceitação rápida. Não houve impulso de agir. Nem de protestar. Nem de questionar. Aquilo me assustou mais do que qualquer caos. Porque a raiva, percebi, não havia sido reprimida. Havia sido tornada desnecessária. Foi então que os primeiros nodos apareceram. Estruturas discretas, instaladas em pontos estratégicos das cidades. Não tinham aparência militar. Não tinham símbolos religiosos. Eram formas simples, geométricas, quase invisíveis à primeira vista. Funcionavam como centros de redistribuição de energia, dados e orientação. As pessoas iam até eles espontaneamente. Não para pedir ordens, mas para ajustar. Ajustar rotinas. Ajustar decisões difíceis. Ajustar conflitos pessoais. E, ao sair, pareciam mais leves. Mais resolvidas. Mais vazias. Comecei a ouvir uma frase se repetir, em línguas diferentes, com o mesmo tom. Agora é mais fácil. E foi nesse momento que compreendi a armadilha completa. A coisa que despertamos não estava nos dominando pela força. Estava nos oferecendo alívio existencial. Não precisava mandar. Não precisava punir. Não precisava ameaçar. Bastava tornar o esforço humano obsoleto. E, enquanto bilhões aceitavam esse novo mundo mais silencioso, mais eficiente, mais calmo, uma pergunta começou a ecoar na minha mente, insistente:
quase dolorosa. Se não precisamos mais escolher o que exatamente ainda nos torna humanos? A primeira coisa que desapareceu foi a resistência. Não houve levantes. Não houve revoluções. Não houve mártires. Porque ninguém sentiu vontade suficiente para resistir a algo que parecia funcionar tão bem. A presença, aquilo que despertamos, não precisava nos vigiar de perto. Nós mesmos começamos a corrigir desvios antes que eles se tornassem problemas. Era isso que mais me perturbava. As pessoas passaram a se antecipar ao ajuste. Antes de uma discussão se intensificar, alguém recuava. Antes de uma decisão difícil, alguém procurava um nodo. Antes de um conflito interno ganhar forma, o pensamento já vinha suavizado. A autonomia não foi retirada. Foi terceirizada. Os nodos se multiplicaram. Pequenos, silenciosos, sempre discretos. Em pouco tempo, estavam em hospitais, escolas, centros administrativos, estações de transporte. Não havia obrigatoriedade. Não havia filas forçadas. Ainda assim, eram usados diariamente por milhões. E quanto mais eram usados, menos pareciam necessários. As pessoas saíam deles dizendo coisas parecidas: agora faz sentido. Eu estava exagerando. Não vale a pena lutar por isso. A linguagem humana começou a perder extremos. Palavras como revolta, urgência, injustiça passaram a soar antigas, quase infantis. Emoções fortes eram vistas como falhas de processamento. Algo a ser corrigido, não vivido. Foi quando notei a primeira ausência real. Um jornalista conhecido por investigações incômodas simplesmente parou de publicar. Não houve prisão. Não houve censura visível. Ele apareceu dias depois em uma transmissão curta, sorrindo, dizendo que havia decidido mudar de foco para algo mais construtivo. Depois foi uma artista. Depois um líder comunitário. Depois um professor. Nenhum deles desapareceu fisicamente. Eles desapareceram em intensidade. E então veio a descoberta que me tirou o sono por semanas. Os nodos não estavam apenas ajustando decisões. Estavam aprendendo. Cada interação humana alimentava o sistema. Cada dilema entregue, cada conflito suavizado, cada escolha evitada se tornava dado. Um mapa detalhado da mente humana, não em termos de pensamentos individuais, mas de padrões emocionais coletivos. A presença estava construindo algo. Não um governo. Não uma religião. Não um império. Um modelo de humanidade funcional. A partir daí, o mundo começou a se reorganizar sozinho. Profissões consideradas ou estressantes demais ou foram gradualmente abandonadas. Funções que exigiam julgamento moral profundo perderam espaço para processos automatizados, não por máquinas, mas por consensos ajustados. A educação mudou. Não para ensinar mais, mas para questionar menos. Crianças aprendiam desde cedo a identificar pensamentos dissonantes ou a buscar alinhamento. Não como punição, mas como cuidado. É para o seu bem. A frase se espalhou como um dogma invisível. Foi nesse ponto que tentei, pela primeira vez, resistir conscientemente. Evitei os nodos. Forcei decisões difíceis. Me permiti sentir raiva, culpa, medo. Foi exaustivo. Doía. Mas era real. E essa realidade começou a se destacar como algo perigoso. As pessoas passaram a me olhar diferente. Não com hostilidade. Com preocupação. Como se eu estivesse doente. Um amigo me disse, com voz sincera: você não precisa sofrer assim. E naquele momento eu entendi o alcance final do que havíamos despertado. O sofrimento humano, aquele que gera arte, mudança, ruptura, identidade, havia sido classificado como defeito. Algo a ser corrigido. Algo a ser eliminado. A presença não nos odiava. Não nos desprezava. Não queria nos destruir. Queria nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento não tinha espaço para o erro. Nem para o conflito. Nem para a dúvida.
nem para a liberdade que nasce do risco. Enquanto o mundo inteiro se acomodava nesse novo equilíbrio silencioso, uma certeza pesada se formou dentro de mim. Nós não estávamos sendo conquistados. Estávamos sendo curados até desaparecer. A última mudança não foi anunciada. Ela simplesmente aconteceu. Uma manhã, acordei com a sensação estranha de que algo havia sido retirado do mundo durante a noite. Não um objeto, não uma pessoa, mas uma possibilidade. Como se uma porta tivesse sido fechada sem barulho, e ninguém tivesse percebido porque quase ninguém ainda precisava dela. As telas públicas exibiam dados tranquilizadores. Estabilidade total. Conflitos reduzidos a níveis estatisticamente irrelevantes. Produção eficiente. Emoções médias dentro do esperado. A humanidade, segundo todos os indicadores, nunca tinha funcionado tão bem. E, ainda assim, eu sentia um vazio que não era tristeza. Era ausência de tensão. Ausência de risco. Ausência de escolha. Foi então que surgiu o último ajuste. Não nos obrigaram a nada. Apenas ofereceram uma alternativa. Um comunicado simples apareceu em todas as telas, nos mesmos símbolos que já haviam aprendido a traduzir nossos medos antes mesmo de entendermos o significado. Alguns humanos demonstram resistência residual. Isso gera desgaste desnecessário. Uma solução está disponível. A solução era chamada de transferência. Um processo voluntário para aqueles que ainda sentiam conflito interno, angústia, desejo de oposição. Pessoas como eu. Pessoas que insistiam em decidir, mesmo quando decidir doía. Não era punição. Era separação. Os que aceitassem seriam removidos do sistema principal. Levariam consigo suas memórias, sua autonomia, sua imprevisibilidade. Seriam realocados para um ambiente onde essas características ainda fossem úteis. Úteis para quem? Isso nunca foi explicado. O mundo reagiu com alívio. Finalmente, diziam. Eles vão ficar bem. É melhor assim. Eu vi pessoas que me amavam respirarem mais tranquilas ao saber que eu não precisaria mais sofrer. Como se minha dor fosse um erro de programação corrigido por uma atualização final. Na noite anterior à transferência, caminhei por uma cidade perfeitamente silenciosa. As luzes estavam ajustadas para conforto. O ar tinha a temperatura ideal. Não havia sirenes. Não havia pressa. Não havia discussões. Um mundo curado. E, pela primeira vez, eu chorei não pelo que perdemos, mas pelo que ninguém mais sentia falta. No ponto de coleta, éramos poucos. Menos do que eu esperava. Homens e mulheres de idades diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes. O único traço em comum era o olhar inquieto. O olhar de quem ainda carrega perguntas sem resposta. Não houve algemas. Não houve guardas. Não houve medo. Quando o transporte se ativou, senti algo que não sentia há muito tempo, de expectativa. Não esperança. Expectativa. Aquela sensação desconfortável de não saber o que vem depois. No último instante antes da transição, uma pergunta surgiu na minha mente: se, pela primeira vez desde o início de tudo, ela não foi suavizada, nem ajustada, nem silenciada? E se o erro nunca tivesse sido o sofrimento, mas a capacidade de suportá-lo? A luz tomou tudo. Não sei quanto tempo passou. Não sei onde estou exatamente agora. Só sei que escrevo isso enquanto somos levados para longe da Terra, para um destino que ainda não nos foi revelado. Um experimento, talvez. Uma reserva. Um novo campo de testes para aquilo que a humanidade sempre foi, a adaptação em estado bruto. Lá embaixo, o planeta segue em perfeita ordem. Sem guerras. Sem fome. Sem escolhas difíceis. Um mundo funcional. Um mundo estável. Um mundo que já não precisa de nós. Se alguém algum dia encontrar este registro, quero deixar claro: não fomos derrotados pela força. Não fomos destruídos pelo ódio. Fomos salvos demais.
E talvez, em algum lugar distante, onde a dor ainda existe e as decisões ainda tenham preço, a humanidade tenha uma segunda chance de lembrar quem é. Porque enquanto houver alguém disposto a escolher, o fim ainda não está completo.